Meus irmãos, nós abriremos o texto para a nossa reflexão nesta ocasião de adoração ao Senhor. Este mês nós vamos pensar um pouco nisso, pensar acerca da vinda de Cristo, da natividade, né? Do nascimento do nosso Redentor e baseado especialmente nos 2 primeiros capítulos de Mateus. Mas durante o mês, né? Durante este mês. Cada domingo nós avançaremos um pouco a refletir sobre a aurora da graça redentora. A aurora da graça redentora. Então, abra o texto de Mateus, aí no seu capítulo de número 1. Mantenha ele aberto, eu leio aqui todo ele. Porque nos diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou de Esrom a Arão. Ou melhor, Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab e Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos. No tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou de Sadoc, gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eliezer, Eliezer a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Oramos, meus irmãos. Pai bendito, nós aqui reunidos estamos em torno da Tua Palavra, sentados em torno da Tua Palavra, para conhecermos mais, ó Deus, da Tua intervenção na história, do envio do Teu Filho Jesus Cristo a este mundo, trazendo de uma forma extremamente abundante, ó Deus, a Tua graça sobre a humanidade. Obrigado, ó Deus, por tão grande Redentor que a Tua Igreja tem. Obrigado pelo seu advento, pela sua vinda entre nós, habitando entre nós. Sendo Ele o que é, sendo nosso Redentor, o glorioso Filho do Senhor. O Senhor o enviou e Ele deliberadamente se entregou por nós, veio, fez-se como um de nós, habitando, ó Deus, em nosso meio, participando das nossas vicissitudes, das nossas lutas, de tal maneira que Ele nos entende perfeitamente, tanto como Criador, como aquele que viveu entre nós. Obrigado pelo Redentor que tanto se preocupa com o seu povo redimido, Senhor. Obrigado pela Tua Igreja que era aquela que vai se apresentar no decorrer dos anos, este único povo amado, a noiva do Cordeiro, para a qual Ele voltará para redimir, ó Deus, da qual nós fazemos parte. E nos alegramos muito com isso, Senhor. Obrigado porque este mundo
aconteça nele o que acontecer. Imprima ele sobre a nossa vida o que imprimir, dores, aflições. No entanto, ó Deus, somos mais do que vencedores em Cristo. Somos o povo da aliança, um povo comprado, resgatado pelo sangue precioso de Jesus, que tudo fez e continua a fazer por nós. Um povo amado, um povo, ó Deus, em que extravasa a tua graça e a tua alegria, Senhor. Obrigado por tão grande redenção. Obrigado, Senhor, por tão grande esperança para a qual nós olhamos, ó Deus, com firmeza. Em Cristo nós oramos e pedimos que o Senhor nos ensine um pouco mais nesta hora. Alimente a tua igreja, alimente a nossa vida. Ajuda-nos a viver em consonância com esse alimento. Pai, no nome do nosso Redentor nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando chega o Natal, via de regra, a sociedade também pensamos nós em luzes, em músicas, em histórias comoventes. Pensamos no menino lá na manjedoura. E é bem verdade que a manjedoura que nós desenhamos hoje não se parece muito com a manjedoura que havia naquela altura. Nós elaboramos algumas imagens de uma manjedoura mais bonita do que ela. Aquela era de pedra, rústica, não é? Mas se alguém começar a ler o Evangelho de Mateus, a esperar imediatamente um conto de Natal, ele depara-se aí com uma lista de nomes, que acabamos de ler. E muitos leitores aqui de Mateus, desse texto que nós acabamos de ler, parece perceber aqui uma parte seca da Bíblia, uma parte que não tem muito a nos dizer. Nomes difíceis, até de pronunciar, não é? Pessoas desconhecidas, pelo menos uma parte delas, uma árvore genealógica que parece ter pouco a ver com a nossa vida. Mas Mateus sabe o que está a fazer. Ele começa com uma genealogia, porque ele está a anunciar um recomeço cósmico. Não é um detalhe literário, um detalhe da técnica da escrita. Não é um apêndice de todo o Evangelho de Mateus, ou da Escritura como um todo, mas é um manifesto teológico que temos diante dos nossos olhos. Quando ele escreve, logo no início, livro da genealogia de Jesus Cristo, eu falarei mais, mas ele usa aí Biblos Geneseus, ou Geneseus, ele está acendendo uma luz no coração do leitor judeu, a quem o texto primariamente foi dirigido, os judeus. Então a palavra Geneseus, ela faz eco com Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Então a linguagem com a qual Mateus começa o livro é uma linguagem de origem, é uma linguagem de início, de criação. É como se Mateus estivesse a dizer para os seus ouvintes leitores: com Jesus, Deus está a fazer um novo começo. Com Jesus, Deus está a iniciar uma nova criação. Então, o nascimento de Cristo não é apenas um começo de uma biografia, é a aurora de um novo mundo. É o amanhecer da graça redentora, onde ela é vista de uma forma extravasada. Então é para nos mostrar isso, meus irmãos, que Deus começa com uma história de uma família. Não só de um núcleo familiar, de uma grande família. É uma família real, ou seja, verdadeira, concreta. Não a família ideal que o ser humano espera encontrar na Escritura. Fala de uma família grande na qual vai ser encontrada graça e pecado. Vai ser encontrada fé e idolatria. Será encontrada nela momentos de glória e momentos de profunda ruína, desgraça. Então é uma história como a minha e a tua. E exatamente aí, meus irmãos, que Deus mostra como a sua graça soberana entra na história. A genealogia de Jesus é um anúncio de uma nova criação. É a primeira percepção que nós temos desse texto. A genealogia, e eu gosto de uma outra linguagem, o álbum de família de Jesus, mas é melhor o texto.
A genealogia de Jesus é o anúncio de uma nova criação. Verso 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nenhuma palavra aqui é acidental, meus irmãos. Mateus constrói logo na primeira linha um programa aqui teológico. Primeira coisa, livro da genealogia, é eco de Gênesis. A linguagem, no grego, biblos, geneseus, aparece em algumas seções da genealogia encontrada também em Gênesis. Por exemplo, Gênesis 5, verso 1. Você também vai encontrar isso lá na Septuaginta, que está lá escrito: este é o livro da genealogia de Adão. É a linguagem de origem, é a linguagem de começo. Então, o que é que os textos estão a nos dizer? Mateus está a nos dizer. Bem, ao usar essa expressão para introduzir Jesus, Mateus está a dizer: este é o novo Gênesis. Aqui começa a nova história da humanidade. Deus está agindo novamente como no princípio, só que agora através de Cristo. Isso significa que Cristo é o novo Adão, é o cabeça da nova humanidade. A igreja é o povo dessa nova criação. O evangelho é o novo começo oferecido a todo pecador, a todos os pecadores. Então o Natal, meus irmãos, portanto, não é apenas o nascimento de um bebê especial. É o anúncio de que Deus começou um novo mundo através de Cristo, seu Filho. Então talvez tu olhes para a tua vida e vejas apenas restos, fracassos, quedas, ruína. Mas à luz desse versículo, Deus está a dizer-te: em Jesus eu posso começar de novo contigo. Ele não te oferece apenas um reajuste moral, ele oferece uma nova criação, um novo coração, uma nova identidade, um novo futuro. Então, se Mateus começa a falar da nova criação, a pergunta que importa fazer, meus irmãos, é: quem é o centro dessa nova criação? E a resposta nos é óbvia, claramente apresentada para nós. Ele responde de imediato: é Jesus. Genealogia de Jesus, é dele que Mateus está a falar. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o rei prometido. Então, Mateus não esconde o alvo. Logo de início do evangelho, ele não esconde qual é o seu alvo. Jesus Cristo é o filho de Davi. Então, para um judeu que leu esse texto inicialmente, ou que ouviu a leitura dele, isso é uma verdadeira explosão do ponto de vista do conhecimento teológico, conhecimento de Deus. Filho de Davi é um título messiânico, tem a ver com promessas. É uma promessa dada a Davi. A vinda de Jesus, do Messias, foi uma promessa davídica. Nós encontramos isso no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, de 12 a 16, você lerá isso, que Deus promete a Davi um descendente, promete a Davi um trono estabelecido para sempre, para toda a eternidade. Ele promete um rei que governará sobre o seu povo, e esse rei jamais será destruído, jamais será removido. Então, durante séculos, meus irmãos, Israel viveu à espera desse rei, na expectativa da vinda do Messias. Então, nos tempos de glória de Israel, o povo de Deus, este povo lembrava da promessa. Nos tempos de queda, e foram várias, agarravam-se a essa promessa. No exílio e nos 400 anos de silêncio, período interbíblico, de Malaquias até Mateus, continuaram a suspirar com a pergunta: quando virá o filho de Davi? Quando é que ele vem? Havia toda uma expectativa, havia todo um anseio baseado na promessa de Deus feita a Davi. Então agora Mateus abre o Novo Testamento a dizer do filho de Davi,
chegou. O rei entrou na história. Então, além disso, o versículo 17, ele mostra que Mateus organiza essa genealogia de Jesus em 3 grupos de 14 gerações. Então, muitos intérpretes notam que, em hebraico, as letras do nome Davi, ou Davide, somam 14. E eles usaram, de fato, isso para trazer uma representação. Então, é como se a genealogia de Jesus Cristo cantasse o nome de Davi. Estivesse a cantar para aqueles leitores, a ouvirem a sonoridade poética e certa acerca de Davi. Então, a genealogia fala desses 3 movimentos, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até finalmente a vinda de Jesus Cristo. Tudo converge para o Rei prometido, Jesus Cristo. Então, a esperança de Israel, meus irmãos, renasce no nascimento de Jesus, aquele que fora tão aguardado durante séculos no decorrer da história dessa grande família de Deus, renasce quando Cristo nasce. Quando Cristo vem ao mundo. Quando Cristo nasce, a linhagem davídica, meus irmãos, é restaurada. O trono prometido deixa de ser uma mera lembrança para o povo de Israel e torna-se uma realidade, porque Cristo veio. O reino de Deus, então, aproxima-se definitivamente. E o próprio Cristo falou ao seu povo, que o reino já é chegado, já está entre vós. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Numa outra linguagem, ele já está entre vós. O reino chegou. Porque o rei chegou. O rei prometido chegou. Então, o advento de Cristo, meus irmãos, é a aurora deste reino gracioso do nosso Deus. Então, isso significa que tua vida não está entregue ao caos. Não está entregue aos poderes deste mundo. Há um rei. Há um governante supremo, ele não é uma ideia espiritual. Ele é o descendente real de Davi, entronizado em glória. E quando tudo parece desordenado, meus irmãos, na nossa existência, quando tudo parece desordenado na política, na economia, no meio da família, na saúde, sabe o que a genealogia de Mateus nos lembra? Nos lembra, meus irmãos, que o trono está ocupado, que há alguém no trono a reinar, e o seu nome é Jesus. Ele veio. Mas este rei não vem apenas para um pequeno povo, para a nação de Israel. Aquele pequeno povo a quem Jesus se dirigiu no dos textos e disse, embora o sentido é mais amplo do que ao povo, não temais ao pequenino rebanho. Agradou ao Pai dar-vos o seu reino. Mas não está restrito a Israel, meus irmãos. É por isso que Mateus acrescenta algo aí nesse texto. Ele vai mostrar que Jesus Cristo é o filho de Abraão, não só de Davi, mas é o filho de Abraão, que é o Salvador do mundo. Olha o texto. Verso 1. Filho de Davi, genealogia, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, mas também filho de Abraão. Olha, meus irmãos, filho de Abraão, se filho de Abraão diz ser filho de Abraão, diz que ele é judeu. Jesus era um judeu, mas diz muito mais do que isso. Em Gênesis, capítulo 12, verso 3, Deus havia feito uma promessa a Abraão, você se lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus fez promessa de abençoar das nações, as famílias da terra, através de Abraão. E Jesus, então, está a nos ensinar, Mateus, que Jesus é o herdeiro da promessa abraâmica. Nele a bênção de Deus transborda de Israel para todas as nações, não só para Israel, mas para todas as famílias
da terra. Então, o Natal, meus irmãos, não é um tema, não é um assunto étnico só do povo israelita ou regional. É um assunto universal. É um assunto de todos nós, de todo ser humano, de toda a criação. Aquele menino na genealogia, meus irmãos, é o Salvador de todas as nações. É o Salvador do mundo. De todos os povos, de qualquer pecador que confie nele. Isso confronta, meus irmãos, duas coisas em nós. Primeiro é o nosso egoísmo espiritual. O Evangelho não é só para mim. O Evangelho não é só para os meus. Mas é para todas as nações. Isso confronta-nos, meus irmãos, também na nossa falta de zelo missionário. Importante que nós sejamos confrontados com isso, meus irmãos. Se Jesus Cristo é filho de Davi, e ele é, então a igreja não pode virar as costas às nações. A igreja não pode virar as costas para o seu vizinho. A igreja leva o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Pregai o evangelho a todas as nações. Foi a grande comissão que nosso Senhor Jesus deu à sua igreja, ao seu povo. Então, se o rei é filho de Davi, o filho de Abraão, então, ele é rei de Israel e é bênção para o mundo todo, meus irmãos. E a igreja é esse instrumento de Deus, essa parte da família de Deus aqui agora, para alastrar esta notícia do grande Redentor. Então agora Mateus faz algo ainda mais chocante, meus irmãos. Ele mostra que a linhagem desse rei, ela não é muito limpinha. Ela não é perfeita. E graças a Deus por isso. A genealogia de Jesus Cristo, meus irmãos, mostra que Deus usa gente real, não santos colocados atrás de uma montra, para os brasileiros, atrás de uma vitrine, né? São pessoas reais. Deus usa pessoas reais de carne e osso, com as suas fraquezas, com as suas misérias. Como é que nós escreveríamos a história de Jesus se tivéssemos a oportunidade de fazê-lo? Muito possivelmente nós não gostaríamos de colocar qualquer nódoa na história do Redentor, do Filho de Deus, não é isso? Talvez nós tentássemos esconder escândalos, talvez nós tentássemos disfarçar pecados de alguns daqueles que surgem no álbum de família, na genealogia de Jesus, omitir alguns casos embaraçosos, feios, não é? Não quero que apareça na minha família, né? Muito menos na família do meu Redentor. Mas Deus faz exatamente o contrário. E você e cada um de nós vamos entender que a Escritura não esconde os erros. Não é para que nós imitemos os erros. Não é? Nós aprendemos e somos ordenados a fazer aquilo que nos é prescrito na Escritura. Prescrito. Mateus inclui de propósito 4 mulheres que surpreenderiam qualquer judeu, meus irmãos. Quem eram elas? Tamar, verso 3. Não é? Diz lá, Judá gerou de Tamar a Pérez. Quem era Tamar? Aí você tem que ler o texto de Gênesis, capítulo 38. Mas eu vou sintetizar, a Tamar era uma mulher escandalosa. Ela viúva. O seu sogro, Judá, falha na obrigação de lhe dar um descendente. Então, Tamar, ela recorre a um plano moralmente duvidoso, disfarça-se de prostituta à beira da estrada, e Judá, interessado nessa prostituta que ele não viu o rosto, deita-se com ela sem saber quem é. E dessa união nasce Pérez.
que é indicado aqui no texto. Que capítulo desconfortável para a história, não é? Para a genealogia de Jesus. No entanto, Pérez está na genealogia de Cristo. Deus escreve, meus irmãos, a história da redenção com tinta escorrida de escândalo. É isso mesmo, meus irmãos. E Raabe, verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem era Raabe? Prostituta. Você tem que ler Josué, capítulo 2, para perceber isso. Raabe vive em Jericó. O que mais sabemos dela? Era uma cananeia, estrangeira, e levava a vida na prostituição. Mas um facto histórico é que ela creu em Deus. Ela crê no Deus de Israel. Protege os espias que vieram investigar a terra. Arrisca a própria vida e é poupada quando a cidade cai nas mãos do povo de Israel. E mais, ela entra no povo de Deus e na família do Messias, como nós acabamos de ler em Mateus. É como se Deus dissesse, através desse texto, esta mulher que o mundo despreza, eu coloco-a na linhagem do meu filho. Ela creu. E Ruth, verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Quem era Ruth? Você tem que estudar o livro de Ruth, capítulo 1 até o capítulo 4. Então, Ruth era uma estrangeira moabita. Sendo moabita, Moabe é fruto de uma relação incestuosa. E no Antigo Testamento, geralmente é associado como inimigo de Israel. Inimigo do povo de Deus. Mas Ruth abandona os seus deuses. Olha a graça. Ruth abandona os seus deuses, apega-se ao Deus de Israel, abraça a fé do povo de Deus. E ela casa com Boaz. E torna-se a avó do rei Davi. Então, Moabita está na árvore genealógica do nosso Redentor Jesus Cristo, o Messias. Depois, uma outra mulher é citada, verso 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, e acrescenta. Veja, não há aqui coisas que não sejam importantes. Da mulher, ou melhor, da que fora mulher de Urias. Nem a ausência do nome deixa de ser importante. Mas da mulher que fora, ou da que fora mulher de Urias. Quem era essa pessoa? Você sabe? Batseba. Mateus nem escreve o nome dela, ele diz, da que fora mulher de Urias. Porque isso lembra-nos imediatamente o pecado de Davi. Davi pecou, e pecou diversas vezes. Pecou, neste caso concreto, com adultério, abuso do poder, homicídio de Urias. E a Escritura não esconde isso, meus irmãos. É como se Mateus sublinhasse, destacasse isso. Não esqueçam a sombra moral dessa história. Não esqueçam. E mesmo assim Deus faz nascer dali Salomão. E pela linha de Davi vai chegar a Cristo. O que isso significa, meus irmãos, para nós? Significa que a graça redime pecadores, não pessoas perfeitas, porque não há. A graça redime pessoas imperfeitas, pecadores. O Messias não veio salvar uma linhagem imaculada, ela não existe. Ele veio para purificar uma linhagem manchada, pecadores como eu, como você, e como o restante da história do nosso Redentor, ou como o restante da família do nosso Redentor. Então, se há escândalo na sua genealogia, é para você, para tu ficares sem desculpa, indesculpável.
Se Deus usou Tamar, usou Raabe, Ruth, Batseba, não é tarde para a tua vida. Deus transforma, é o outro ensino que aprendemos, Deus transforma histórias arruinadas em instrumentos de redenção. Histórias marcadas por abuso, por escolhas erradas, por vergonha. Em Cristo nada disso tem a última palavra, meus irmãos. Não devemos e nem podemos nos entregar ao desespero. Deus toma ou pega em pedaços e usa-os para montar o cenário em que Cristo nasce. É isso que nós vemos na história. Aprendemos, meus irmãos, que o reino é para judeus, mas é também para os gentios, para todos os povos. Desde a genealogia vemos gentios, ou seja, qualquer povo que não fosse judeu, sendo incluído na genealogia, pessoas de toda raça, tribo e nação. O reino não é só para judeus, é para judeus, mas também para gentios. Por isso a missão da igreja é global. É global. Desde o primeiro capítulo, meus irmãos. Talvez haja na tua vida capítulos que tu prefiras arrancar do livro, coisas das quais te envergonhas. Cada um de nós, se olharmos para a história da nossa vida, não é? Pecados secretos, divórcio, queda moral séria, uma má decisão que deixou marcas nos outros, não só na tua vida, mas nos outros. Mas sabe o que a genealogia de Jesus te diz? E diz para cada um de nós? Ela te diz para você entregar esses capítulos ruins nas mãos de Deus. Ele não os apaga, mas Ele pode reescrevê-los. A Escritura fala que Ele lança, nos ensina que Ele lança os nossos pecados no mais profundo dos mares e não se lembrará deles. E você sabe por causa de quem, não é? Por causa do rei, filho de Davi, filho de Abraão, o rei prometido Jesus. Então, depois de mostrar pessoas reais, Mateus, ele mostra também épocas reais da história do povo de Deus, dessa grande família de Deus. Ele vai mostrar, ao citar tantos nomes, essas 14 gerações em três blocos de 14 gerações, ele está a demonstrar que Deus controla a história, mesmo, meus irmãos, em períodos de decréscimo. Mateus organiza, como já falamos, dos versos 2 até o 16, a genealogia de Jesus em 3 movimentos. No verso 17 ele resume, ele já nos dá tudo certinho, tudo feito, não é? E eu leio, verso 17, ele diz assim: de sorte que, ele está trazendo a conclusão do que ele acabou de trazer, dessas divisões que ele fez acima, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, desde o exílio da Babilônia até Cristo, são 14. Então ele está descrevendo a ascensão de Abraão até Davi, verso 2 até o 6, foi a ascensão do reino de Israel. Quando Deus chama uma família, Abraão, e ali ele vai formar o seu povo, que culmina com o rei Davi, foi a ascensão. Depois vem o período de queda, de Davi até o exílio da Babilônia, vai do verso 6 até o 11. Então um movimento, um segundo movimento, e depois um tempo de espera, porque que ocorre do exílio da Babilônia até Cristo, verso 11 até o 16. Então, do auge à ruína, e da ruína a um aparente silêncio. Mas em todo o tempo, Mateus está a demonstrar para os seus leitores que toda a história está nas mãos de Deus.
Deus age nos períodos de glória de Israel, ou de glória do seu povo. Quando Abraão recebe a promessa ou as promessas, quando Davi reina e Israel parece estar no auge, Deus está a agir nesse período de glória. Deus está claramente a agir e abençoar e conduzir o seu povo no período de glória. E nós estamos falando de décadas, de muito tempo. Mas Deus age também nos períodos de queda do seu povo. Davi cai, o reino se divide, não é isso? A idolatria se alastra pelo terreno, pelo país, entre a família do povo de Deus. E o povo é levado, consequentemente, por causa da sua idolatria, da sua incredulidade, para o cativeiro babilônico. À primeira vista, meus irmãos, tudo parece fora do controle. Mas é a genealogia do nosso Redentor, mesmo nesses anos sombrios, não quebra a cadeia, meus irmãos. O plano de Deus não falha, o Messias virá mesmo no meio das quedas do povo de Israel. Deus controla a história, Deus age no período também, não só da glória, mas também na queda do seu povo. Deus age nos períodos de silêncio. Depois do exílio, há séculos sem profetas. Quando você abre a tua palavra, a Escritura Sagrada, aí no meio dela, entre o Velho e o Novo Testamento, algumas Bíblias, algumas produções bíblicas, algumas cópias da tradução, deixam lá 4 folhas, não é sem razão, porque é um período interbíblico de 400 anos de silêncio, uma folha branca para cada século de silêncio. E Deus age nos períodos de silêncio, meus irmãos. Deus deixou sem uma voz oficial, sem profetas, é o período interbíblico, mas Deus está Ele não está calado, meus irmãos, não porque Ele se esqueceu do seu povo, mas porque Ele estava preparado o momento da vinda do Rei Jesus Cristo virá. E essa forma de Deus lidar com a história, meus irmãos, com a glória, com a queda, com o tempo de espera, nos ensina. Nos ensina a perceber como é que Deus age no decorrer dos anos. É um olhar panorâmico, não é? E como Deus foi agindo nessa visão histórica. Talvez estejas numa fase de glória. A família de Deus passou por fases de glória. E nós, como partícipes da família de Deus, passamos também por fases de glória. Mas Deus nos chama a ter humildade e gratidão. Em tudo dai graças. Seja humilde quando estás bem, quando tudo corre bem na tua vida. Seja humilde. Porque a soberba precede a queda. Não é isso? Talvez estejas não na glória, mas na queda. Em dias de ruína, de tristeza, de amargura, mas Deus está a chamar-te ao arrependimento, como Deus fez no passado. Quando o povo de Deus caía, Deus mandava os profetas para convocar o seu povo ao quê? Ao arrependimento. E a confiança em Deus. Quando vem os períodos de silêncio na nossa vida, meus irmãos, parece que tudo está no marasmo. Você sabe o que é isso? E você não entende. Deus te chama a ser perseverante. Porque Deus não mudou. E as suas promessas não cairão por terra. A genealogia de Cristo é prova cabal disso. As palavras do nosso Deus não caem por terra. Sejamos perseverantes. Mesmo quando este mundo parece estar estranho e a nossa vida parece estar parada e a igreja parece estar parada, sejamos perseverantes. Hebreus, uma das grandes mensagens de Hebreus, perseverança o tempo todo. Quando parece que nada acontece, meus irmãos, Deus continua a tecer a história para a volta de Cristo. A genealogia é a prova de que Ele não perde o fio da história. Então a genealogia aponta, meus irmãos,
para algo admirável que é a graça redentora, a bondade graciosa de Deus. Nós podemos resumir essa genealogia, meus irmãos, em 3 palavras-chave aqui. História, ela vem falando o tempo todo de história. Então, se você se deter em cada ponto desse, nós vamos ficar um bocado de tempo aqui, não é? Porque é carregada de história. Ela fala de promessa, já começa falando. Filho de Davi e de Abraão, ele vem falando de promessas. E ele vem falando de graça, como Deus foi agindo, mesmo na queda e a despeito do seu povo, e como já ouvimos aqui agora há pouco, a despeito da infidelidade do seu povo, Deus continuou a agir graciosamente para cumprir as suas promessas. Então a história de Deus trabalha em séculos, meus irmãos, não só em minutos, em dias, em semanas. Nós somos diferentes, nós queremos respostas imediatas, não é? E sobretudo na era em que vivemos, não é? De tudo aqui à ponta dos nossos dedos, num telemóvel, num tablet, não é? Fazemos uma pergunta na internet e logo obtemos a resposta num piscar de olhos. Queremos respostas rápidas. Então oramos a Deus, Deus tem que me responder agora, senão tu não estás preocupado comigo. Mas Deus não age assim, meus irmãos. Ele dirá a nós, pensavas que eu fosse como teu igual? Deus não age como nós, meus irmãos. Deus trabalha na história. Deus age no transcurso dos anos. Ele constrói a história no passar dos anos, conduzindo a sua história, mesmo no meio dos percalços. Quando pensamos na promessa, que é outra palavra-chave desse texto, cada nome que nos é dado nesse texto é um lembrete para nós que Deus prometeu. E Ele não esqueceu, Ele cumpre o que prometeu. A promessa feita a Abraão e a Davi atravessa gerações até chegar na pessoa de Jesus Cristo. As gerações anteriores não viram o que lhes fora prometido, percebe isso? Eles tiveram que crer e perseverar, sem ver a concretização das promessas. Mas quem prometeu é fiel e digno para cumprir a sua palavra. A voz de Deus não é como a nossa, meus irmãos. Nós falamos, farei isso. Aí nos acontece alguma coisa mal, falando, não vou fazer mais. Não é isso? Percebe como nós fazemos promessas e como nós temos que ser cuidadosos com as nossas palavras, meus irmãos. A gente faz promessas para todo lado, não é? Promessas à igreja, promessas a irmãos, promessas fora da igreja. Jogamos nossas palavras dizendo, farei. E, meus irmãos, quantas vezes nossa palavra não vale muita coisa? Nem o papel que assinamos, não é? A sociedade, a humanidade, nem os nossos contratos. Quantas vezes, meus irmãos? Deus não é como a gente, meus irmãos. É por isso que o nosso olhar para a Escritura tem que ser um olhar pela lente de Deus. Nós temos que entender, quando nós nos aproximamos da Escritura, não é homem a falar, é Deus a falar. E quando Deus diz que fará, então você espere, porque vai acontecer. Quando Ele diz para você, faça isso ou faça aquilo, faça, porque Ele é quem ordenou, ainda que o mundo seja contra você. O resultado virá, por quê? Porque Ele prometeu que virá. A sua palavra não falha, as suas promessas não caem por terra. As nossas caem, porque somos pecadores, limitados pecadores. Mas a palavra do nosso Deus é fiel e digna de inteira aceitação. Não há promessa de Deus que envelheça, sabe, que expire. Ah, Deus falou, já não vale mais para hoje. Cuidado, meus irmãos, cuidemos disso. Cuidemos como nós somos influenciados pela sociedade. A sociedade está nos influenciando o tempo todo. E certamente não é via de regra para o bem. Os tempos são maus, não é?
Romanos 12, 1 em diante, Paulo fala: não vos conformeis com este século, com este modo de viver, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo volta a ela, aquilo que Deus diz. Então nós precisamos aprender a sempre voltar os nossos olhos, meus irmãos, e atenção para o que Deus diz. Não importa se o mundo pensa diferente, ou que eu pense diferente, porque o que importa, a palavra que permanece para sempre, nos diz um dos Salmos, é a palavra do nosso Deus. Outra palavra-chave desse texto é a graça. Se a gente olha bem, essa genealogia, meus irmãos, ela não é um pedestal humano que alguém escreveu sobre Cristo, é um monumento à graça de Deus. Pecadores, estrangeiros, reis falhos, períodos de apostasia, longo silêncio, e mesmo assim a graça de Deus a triunfar no decorrer da história. A sua bondade não se aparta do seu povo, meus irmãos. E Cristo, que fora prometido, vem, nasceu. Então, quando você lê Mateus 1, quando tu lês Mateus 1, não estás a ler uma seção seca da Bíblia, destituída de vida da Bíblia. Estás a ver, em forma de lista, de apontamento, aquilo que tu e eu cantamos quando dizemos: maravilhosa graça. Pena que a gente não sabe o hino, né? Aquele hino de coral: maravilhosa graça na vida perdida. Que hino maravilhoso, meus irmãos. Um tributo à graça do nosso Redentor. Graça sobre graça. Davi, lembra o Salmo 63? Perseguido pelo seu filho, no deserto, seu filho usurpou do reino, e Davi, naquele deserto, naquela miséria, ele fala que a tua graça é melhor do que a vida. Tua graça é melhor que tudo. Maravilhosa graça, meus irmãos. Então deixe-me só, para encerrarmos, ou próximo a encerrar, algumas aplicações para a gente, nossa vida à luz da genealogia que nós acabamos de mencionar. Lembre disso, Deus não se envergonha da tua história. Tem muita coisa ruim na nossa história. Mas Deus tem poder para redimir a sua história, para transformar a sua história. Deus não se envergonha de nós, meus irmãos. Embora em nós há muita coisa que seja vergonhosa. Mas Deus não se envergonhou de Tamar, nem de Raabe, nem de Ruth, nem de Batseba mencionada, nem dos reis idólatras, nem das falhas escandalosas que foram percebidas no povo dele. Então ele não se envergonha de nós, meus irmãos. Ele não se envergonha de sermos chamados filhos de Deus. A vergonha quer dizer algo para a gente. Esconda-te de Deus, né? Adão, onde estás? Lembra? Pequei e fugi. A genealogia, no entanto, quer dizer coisa diferente para nós. Corra para Deus. Busque o Senhor. Sabe? Porque Ele já sabe tudo. Deus já sabe tudo sobre mim. Deus já sabe tudo sobre você. A vergonha existe mesmo. Mas não fuja dele. Busque Ele. Buscar-me-eis, diz Ele, e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração. Outro sino importante para a nossa vida, aplicação importante para a nossa vida. Deus cumpre suas promessas, meus irmãos, mesmo quando parecem ser demoradas. Deus prometeu o Messias a Abraão. Sabe quando ele cumpriu? Cerca de 2000 anos depois. Significa, meus irmãos, que a demora que nós achamos que há em Deus nunca é esquecimento. Deus não se esqueceu de nós. O silêncio de Deus nunca é abandono. Promessa do nosso Redentor Jesus, nunca, do próprio Senhor Deus, nunca, jamais te abandonarei.
A espera, meus irmãos, nunca é vazia. A promessa de Deus para ti em Cristo é mais segura do que qualquer impressão que você tiver das circunstâncias. Abacuque, não olhe as circunstâncias. Não olho. Outro ensino importante para a nossa vida, meus irmãos, é que Cristo é o centro da história. Não somos nós o centro da história. Nós somos uma fagulhinha de nada, não é? Um grãozinho. Seres que a Escritura bem chama pó. É isso que somos. Nós não somos o centro da história. Muitas vezes queremos ser o centro da história. Não somos. Genealogia, meus irmãos, ela não é, no fundo, sobre Abraão, sobre Davi, sobre qualquer outra pessoa, é sobre Cristo. Toda a história é sobre Cristo. Jesus é o centro da história. Então a história não gira à volta do teu sucesso, mas também não gira em torno do teu fracasso. Gira em torno de Cristo. Isso é importante para nós vermos o mundo e aquilo que nos acontece. Estando em cima ou embaixo, não importa, a história está em torno do nosso Redentor Jesus Cristo. E Ele voltará. E a história está seguindo para lá, governada por Deus, e ela vai se concretizar, porque a promessa de Deus não cai por terra, meus irmãos. Tudo gira em torno da glória de Cristo. Cristo é tudo para nós, meus irmãos. E isso liberta-nos, meus irmãos, de duas coisas, pelo menos. Nos liberta do orgulho. O orgulho precede a queda, meus irmãos. A história e tudo que acontece não depende de mim. Eu posso até me esforçar, mas depende daquele que governa a história. Então, saber que Deus governa a história, que Cristo é o centro da história, me liberta do orgulho, mas também me liberta do desespero. Quando eu olho para a história e vejo coisas difíceis acontecendo e não vejo mais esperança, que ela não tem sentido, eu vou dizer, tem sentido. Porque eu olho para trás, naqueles tempos de silêncio, de queda, e eu vejo que Deus esteve no controle o tempo todo para trazer Cristo. E a promessa agora é que Cristo vai voltar, então a história tem sentido. Eu não me desespero. Apocalipse. Somos mais do que vencedores. Leia o Apocalipse. Leia o Apocalipse. Feliz o que lê o Apocalipse, não é isso? Quem lê, quem medita, quem guarda. Tudo faz sentido no Senhor. Outro aprendizado, meus irmãos, a graça é mais profunda do que qualquer pecado nosso. Qualquer pecado nosso. Primeiro capítulo do Novo Testamento, conforme nos é apresentado, Mateus, nos diz algo que Paulo vai repetir depois, lá à frente, em Romanos 5, verso 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o próprio Salvador assume na sua linhagem pessoas ou histórias vergonhosas, meus irmãos, e pessoas vergonhosas, é porque veio mergulhar na nossa miséria. Ele sabe o que nós somos, para nos erguer com a sua maravilhosa graça. Deixe-me concluir, meus irmãos. A aurora da graça começa com o livro da família, essa grande família do nosso Senhor. Mateus começa o Evangelho com uma genealogia para nos ensinar algo precioso, meus irmãos, que a redenção, na verdade, não começa na manjedoura, ela começa séculos antes. Numa família arruinada, essa grande família que nós temos listada na genealogia, numa história cheia de falhas, mas também de promessas. O advento de Cristo, meus irmãos, é a história de um Deus que não descarta pessoas. Um Deus que não esquece das suas promessas. Um Deus que controla os séculos. Um Deus que entra na história humana. João fala, e vimos a sua glória. Não é?
João usa aquelas palavras para mostrar, ele esteve entre nós, cheio de graça e de verdade, ele entrou na história, um Deus que faz tudo para convergir para Cristo. O menino que surge no fim dessa genealogia, meus irmãos, é o rei prometido. É o filho de Davi, o herdeiro da aliança, o filho de Abraão, o Deus conosco. Mais tarde aqui nesse evangelho nós veremos o Emanuel, aquele que habita entre nós e que prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está conosco. É o início da nova criação, do novo Gênesis. Então ela é de facto, meus irmãos, a aurora da graça redentora. Então que nós olhemos para Mateus 1, ao chegarmos aqui ao fim dessa reflexão, meus irmãos, que ao olharmos para essa lista de nomes, o Espírito nos acenda o coração para adorar o Senhor, porque Ele entrou na história dessa forma tão maravilhosa, tão surpreendente. Que o nosso coração se enche de confiança, porque Deus está governado o tempo todo, mesmo nos momentos sombrios e de aparente silêncio. Que o nosso coração se enche de esperança, meus irmãos, porque Cristo começou a nova criação. Ele já começou essa nova criação. E Ele pode começar coisas novas em nós mesmos. E no próximo domingo, meus irmãos, se Deus assim nos permitir, nós veremos como este Deus, que prepara séculos de história, entra no ventre de uma virgem, desce até nós e se faz aquele que fora prometido, Deus conosco. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu gostaria que você lesse juntamente comigo o texto de Judas. Judas, capítulo de número 1, verso 24. Vamos ler a uma só voz. Todos juntos, meus irmãos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Feche os teus olhos. Algum irmão, voluntariamente, adore ao nosso Redentor Jesus Cristo, Deus conosco. Esse que trouxe essa aurora da graça redentora para alcançar o nosso coração e de muitos outros, meus irmãos. Oremos. Algum irmão, voluntariamente, por gentileza, nos conduza nessa palavra. Senhor Deus bendito, glória te damos, tributamos toda a honra a ti, Senhor. Como acabamos de ouvir, tu és o Senhor da história. Senhor Deus, tu guia providencialmente a história por meio de famílias disfuncionais e problemáticas, ó Deus, mas para dar cabo ao teu propósito soberano, que era salvar a gente de toda tribo, língua e nação, ó Deus. Prometida na aliança que tu fizeste, incondicional, teu servo Abraão. Ó Deus, nós expressamos toda a nossa gratidão a ti, e expressamos o nosso culto a Deus, ao teu nome, o único nome digno de ser adorado. Porque tu enviaste o teu Filho Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, ó Deus, de todas as coisas, por meio do qual todas as coisas convergem, ó Deus, e por meio do qual tu vai reunir todas as coisas, quer no céu, quer na terra, em torno do teu Filho Jesus, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Que essas verdades preciosas estejam no nosso coração. Amém, Senhor. As tuas promessas, a forma como tu, ó Deus, estabelecesse pactos, alianças com Abraão, com Davi, e que tu cabalmente cumpriste por meio de Jesus, o teu Filho, sobre o qual agora está sentado no trono, recebendo todo o poder e toda a autoridade, governando, ó Deus, colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém, Senhor. Amém. E trazendo para ti, ó Deus, todas as nações, como herança, como tu prometeste na tua palavra, Senhor. Amém. Por meio do qual também nós fomos encontrados e salvos, ó Deus. Essa é a nossa oração, que tu continue a cumprir os teus planos, ó Deus. E que nós possamos fazer parte disso, ó Deus, proclamando a tua misericórdia e a tua fidelidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém.
Amém, Senhor. Meus irmãos, quero convidar o pastor Elton, o pastor Lucas, que venham ter conosco aqui, para possamos juntos ministrar a ceia do Senhor nesta hora, meus irmãos.